É aqui, ó. Vai indo Só ir lá. reto. Ó, como tem propagandas, a gente pode ir fazendo. Então vamos. Vamos enquanto isso. Caramba, tem muita coisa. Caraca. Olha só, posso fazer essa? Vai lá. O Entre Shows Podcast mandou uma propaganda aqui Não pra acredito. gente. Sério mesmo. Ó, salve, salve, viajantes. Gostaria de convidar a todos para assistir o podcast Entre Shows, que conta com a presença de Nil Agra, Cris Paiva, Flávio Andrade e diariamente às 11 horas para almoçar com humor e com a presença de nós, o público que o segue. Está incrível, não percam. Ops, eu só tinha esse logo para mandar. Não seria meio-dia, minha parça? É meio-dia. Meio-dia, né? É Colocaram meio-dia. às 11. É ao meio-dia, tá? Todo dia tem Entre Shows, então se inscrevam aí no canal do Entre Shows, que é 1 hora de programa, Mas né? você não viu o que tá escrito ali na logo? Não tá Entre Shows. Eu fui trollada. Entre Gustav. Eu fui totalmente trollada. É o Gustav. É o Gustav. Mas não tinha Aí. visto, só li Entre, eu vi que era logo, velho. É isso. Entre Gustav. O Entre Gustav. Caraca. É que a gente fez essa... A gente mudou a logo pra Entre Gustav, porque ele comprou o programa, né? Comprou. Então, aí Depois a da gente- participação isso. dele. Aí a gente bota assim. Que às vezes. legal, caraca. Mas bom, ele divulgou o Entre Shows de verdade, de qualquer forma, Muito tá? bem. Todo dia ao meio-dia. Todo dia ao meio-dia. Vai lá pra próxima. Tem uma outra aqui do Dr. João Gabriel, tricologista. Ele mandou aqui, oi, Yas, Cris e Danilo. Pode ficar à vontade aí. Vai lá. Me chamo João, sou tricologista e desenvolvi um método que já ajudou mais de 2.500 pessoas que sofreram com diversos tipos de queda de cabelo e alopecias de forma personalizada. Esse método é totalmente sem... Caiu meu charuto, foi mal. Que susto! Eu tô assim, o que é isso? que ele Sem tá minoxidil, me perdi aqui, calma. Finasterida, sem dor e sem efeitos colaterais. A melhor parte é que você faz o tratamento no conforto da sua casa. Saiba que a solução para você pode ser mais simples do que imagina. Você não precisa mais sofrer com isso. Eu posso te ajudar. Conheça melhor o meu trabalho através do meu Instagram. Então, eu vou falar aqui, @Dr. João. Tá, você consegue botar na tela, Vitão? Pra gente Bota mostrar? aí pra nós. Dr. João GF. Abraço a todos e, em especial, ao Danilo. Dr. João Gabriel mandou aqui pra você. Obrigado, João. Olha lá, ó. Aí. Obrigado, Olha João. aí. Aliás, doutor João, tô com um problema. Hoje eu acordei e notei que o meu saco tá ficando careca. Olha aí, a próxima pergunta é sobre isso, mais ou menos sobre isso. Posso falar aqui? Vai lá. Ó, o Danilo Gentili mandou aqui. Não sou o Danilo Gentili. Esse perfil é apenas uma homenagem a esse homem, entre aspas, incrível. Danilo, minha pergunta é do seu amigo de broderagem. Sabemos que você já passou dos 40. É verdade que você está em falta com os exames de rotina de um homem na sua idade? Hashtag Danilo Gentili presidente. Olha aí, obrigado, eleitor. Muito obrigado. Agora, eu ainda não fiz os exames de próstata, não. Ainda é uma coisa inédita pra mim. Mas eu fui no médico pra fazer. No urologista. E ele falou que hoje em dia com 40 não precisa fazer mais não, pode fazer um pouco mais pra frente. Então esse é o tipo de coisa que quanto mais puder adiar, eu vou adiando. Então, realmente, ele está em falta, mas um dia não estará mais. Então você ainda tá virgem. Tô, graças a Deus. E ele falou que dá pra esperar um pouco, ele fez os exames, falou, tudo bem, não precisa ainda, tá tudo certo, então tá bom. Você gostou de mais qual? Você quer qual mais? Eu gostei de mais algum? do normal. Do tradicional, mas eu quero né? um café. Quero café! Que isso, meu? Vai ficar pilhadaço. Isso aqui é hidromel, uma café. porcaria! Não tem merda que nenhuma! não- merda Café! Quero café. Eu amo esse meme. Eu E tem o também. da menininha também. Meu sonho é conhecer esse velho. mano. Quer o café? Chamar pro de noite. Tentei chamar, não achamos. É mesmo? Ah. O velho do café? Acha a Anabela de Malhadas, por favor. Quem que é? Você não conhece a Anabela de Malhadas? Depois Não, te mostro depois esse me vídeo. manda. Maravilhoso. É? São 6 minutos maravilhosos de vida com a Tem que Anabela ter um de episódio Malhadas. só com memes emblemáticos. É. Já teve, A gente né? fez já, a gente já teve. teve. Nesse daí a gente tentou chamar o velho do café, não achamos o velho do café. Caraca, falta aí. Tem um do TikTok que é um áudio de uma menininha falando assim, oxe, tem café? Ah, Aí a mãe fala, tem? Quer o café? Você não quer um suco? Não, quer o café. É a neta desse velho. É a neta do netinha. velho. Com certeza. Vamos lá. Ó, tem mais coisa. Miguel Fernandes mandou, Danilo, você é foda. Ah. Puta Acho que faltou uma vírgula. Puta, vírgula. Comediante. Mentira, tô brincando. Puta comediante e gente boa, apesar de dizer o contrário. Não tenho pergunta, mas acho incrível não cobrar a entrada na sexta para dar acesso à comédia. Fiz um desenho seu e da Yas. Marquei ela, mas ela não viu. Pô, em breve foi faço mal, da meu Cris. irmão. Esses desenhos estão no meu Insta. Miguel Fernandes, _
SF. Ô, eu geralmente vejo, desculpa aí se eu não vi seu desenho. É Miguel Fernandes com Z, tá? Eu vou ver hoje, tá? SF. Muito bem. Prometo. O Pedro Rian mandou: Oi, Cris e Yas. Sou animador na série Irmão do Jorel e queria saber se o Danilo assiste desenho animado e o que acha do tipo de humor nas séries animadas mais atuais, que é bem diferente do humor dos desenhos mais antigos. Ah, não, eu acho Irmão do Jorel uma das séries mais legais que tem. Muito legal mesmo. E Vovó quando eu Juju. soube que era brasileira, eu soube assim, faz tempo que eu sei que é brasileira, porque as primeiras vezes que eu vi, eu falei, isso é legal. Aí eu fui pesquisar, eu já vi que era brasileira. E fiquei, mó orgulhoso. Falei, porra, é demais. Irmão do Jorel é demais. É isso. Então, respondido. Muito bom. Tem uma aqui da Mariana C. Almeida. Eu ia ler Calmeida. Mariana K. Almeida. Oi, Danilo. Vi a entrevista do Porchat aí no Vênus e no Roda Viva. Nas duas, ele diz que o politicamente correto é bom para o humor e que vários humoristas brasileiros fazem questão de fazer piadas que machucam. Para mim, soa contraditório e hipócrita pelo humor que ele faz. O que você acha? Deus te abençoe. Eu acho que esse é o problema. Quando você diz que alguma coisa politicamente correta é boa para algum tipo de liberdade de expressão, na hora você já está assumindo uma militância. Você é um militante, não um comediante. Por que como que eu posso exemplificar isso? Eu acho que tem uma confusão muito grande. As pessoas acham, confundem ou tentam vender que o politicamente correto é uma maneira de não magoar pessoas. É como se fosse uma regra de etiqueta, onde você não vai falar algo que pode, porventura, magoar alguém ou trazer algum dano emocional para alguém, o que é uma mentira. O politicamente correto, na verdade, nada mais é do que uma briga pela hegemonia da ofensa. Não trata-se de não ofender. Trata-se de escolher quem pode e deve ser ofendido. É disso que se trata. Esse negócio de não ofender, não magoar, isso não é politicamente correto. Isso se chama educação. É uma coisa que tua mãe, desde criança, fala, não fala isso que a dona Maria vai ficar puta, te dá um tapa na cara. Isso é educação. Comediante, geralmente, não tem educação. Alguns têm. Alguns têm, alguns não têm. Alguns vão falar, não vou falar isso que tal pessoa pode ficar puta, não vou falar isso que tal pessoa pode ficar brava. Mas o politicamente correto em si nada mais é do que uma agenda política ditando a sua liberdade de pensar e de falar. Nada mais é do que uma agenda política forjando uma régua de linchamento. É uma agenda política forjando um paredão. Então eu vou inventar minhas regras aqui no meu grupinho. Eu tô do grupinho da Beautiful People, a gente tem 5 regras. Essas são nossas regras políticas. Se você, que não é do meu grupinho, não é do grupinho de ninguém, burlar essa regra, vou te fuzilar, porque você tá errado. Na própria fala dele, inclusive, isso fica claro, porque assim, ele diz durante a conversa, eu acredito que seja nisso que ela tá dizendo que é contraditório e hipócrita. Porque o que acontece? Durante o papo, ele diz sobre piadas que não são mais necessárias serem feitas porque as piadas machucam. Logo depois entra o assunto sobre o especial do Porta dos Fundos, Sim. sobre eles terem feito Exato. piada com religião, e a frase dele é: nada é sagrado pra comédia. Exato. Ele mesmo diz as duas coisas. Então eu disso acho que é se nesse trata. ponto em que ela... Porque assim, isso não pode e nada é sagrado pra comédia. Isso. Ou você diz uma coisa ou outra, Exato. né? Não dá pra dizer as duas coisas. Então, o que eu digo, o meu ponto de vista, pode zoar crente? Pode. Pode zoar católico? Pode. Pode zoar cristão? Pode. Pode zoar muçulmano? Pode. Pode zoar judeu? Pode zoar asiático? Pode zoar índio? Pode zoar negro? Pode zoar branco? Pode zoar gordo? Pode zoar magro. Uma liberdade, porque a gente precisa entender, e na real o ser humano já entendeu, que uma piada é uma piada, uma opinião é uma opinião. Uma pessoa que tem um cargo de responsabilidade tem que tomar cuidado com o que diz, porque isso diz respeito ao cargo que ele tá. E um comediante é um comediante, e uma piada é uma piada. As coisas sempre foram muito claras para todo mundo. O problema é quando começam a sequestrar a piada, a liberdade, o comediante. Então, assim, qual que é o limite? O Porchat decide com aquela negra da favela, crente, que a coisa mais importante na vida dela é Jesus. Podemos ofendê-la. A outra negra, que é da Umbanda, não. Quem faz essa divisão? Eu posso zoar Jesus? Posso zoar Umbanda? Ou só posso zoar Umbanda e não posso zoar Jesus? É o Porchat que ele tem Existe pelo menos uma lista para vocês me passar? Porque a lista eu fico sabendo depois que eu conto a piada. Depois que eu contei a piada de ciclista, eu fico sabendo que não pode mais zoar ciclista.
Tem alguma coisa oficial aí? Vocês querem me mandar para eu escolher? Porque às vezes eu nem sei que eu tô burlando. Então, quando eu digo, você vai ver que isso vai exatamente de encontro que eu digo. O politicamente correto não é uma regra de etiqueta, não é um código social para não ofender oprimidos. Nada mais é do que a hegemonia da ofensa. Porque a gente não pode fazer piadas com gays. Mas eu falar que o filho do Bolsonaro é viado e come o primo dele, isso eu posso. Porque o filho do Bolsonaro pode ser xingado de viado, como se viado fosse um xingamento. Porque quando falam lá que o Carlos Bolsonaro transa com índio, estão fazendo isso de uma maneira pejorativa. E se ele transar? É uma coisa para que se ofenda? Pra você usar para ofendê-lo, tem tanta coisa pra ofender. Os caras chegaram e Né? falaram, Gaviões da Fiel vai fazer o Bolsonaro gay. E por que você tá achando isso engraçado? É uma ofensa ser gay? Então, assim, depende. O Joaquim Barbosa pode ser chamado de capitão do mato quando ele tá contra o Lula. Aí você não tem racismo, é o racismo do bem. Por exemplo, eu falei isso já algumas vezes. Eu zoava a Dilma, uma jornalista da Folha de São Paulo me ligou e falou, você é machista porque está zoando uma mulher. Eu falei, opa, eu nem sabia que a Dilma é mulher. Mas, de todo modo, eu tava zoando uma presidente. Depois a Dilma caiu, eu fui zoar a mulher do Temer. Aí nenhuma jornalista perguntou se eu tava sendo machista ou não. Porque aí podia. Porque aí podia. Então, eu respondo, qual é o limite do humor? É o politicamente correto. Sim. Qual é o politicamente correto? É a agenda política do grupinho que se acha iluminado. Eles vêm e dizem, com Umbanda não se zoa, com crente se zoa. Eu acho, se zoa os dois. Como comediante, eu posso zoar os dois. Como ser humano, se respeita os dois. O que eu acho como cidadão, você respeita a liberdade do umbandista praticar a religião dele, do crente praticar a religião dele. Como comediante, as duas coisas. Eu posso brincar com ambos. As duas religiões têm brechas e incoerências na visão de quem quiser para se brincar, para se zoar. Então, assim, se a gente for ficar fingindo que uma piada não é uma piada, um comediante não é uma coisa, piada machuca. Então, é o seguinte, velho. Sabe o que eu acho que machuca? Academia. Academia machuca. Pra Eu mim, tava vindo pra cá. pra mim, academia machuca. Eu ficar 1 hora na esteira machuca. Sabe o que eu faço? Eu não vou na academia. Então, quem achar que piada machuca, não vá no meu Comedy Club. O meu Comedy Club não é feito pra quem acha que piada machuca. Tem uma outra coisa no politicamente correto que é uma impressão que eu tenho, porque assim, quando se fala da ofensa, a ofensa é uma dor. É uma dor subjetiva, né? É uma dor não física, mas é uma dor, né? Quando se fala em ofensa, me ofendeu, me machucou, me magoou. Isso. E a dor, como conceito, ela é a única coisa que ninguém consegue definir por você. Você pode ver que quando você vai no hospital, faz exame pra tudo. Mas a dor, o médico te pergunta, de 0 a 10, quanto tá doendo? Isso. Ninguém consegue definir por você a tua dor. Nem física, nem emocional. Ninguém consegue definir por você. Então, quando você estabelece um limite do que pode ser zoado, ninguém vai conseguir definir aquela dor por outra pessoa. Então, eu passo esse poder para alguém. Ou seja, se eu quiser que a minha ofensa seja julgada, se eu quiser processar um humorista para que um juiz julgue a minha ofensa, ele está julgando a minha dor. A minha dor pode passar com Dorflex, ou eu posso precisar de uma cirurgia. Quem vai definir isso? O quanto eu quero foder a vida daquela pessoa. É isso. Então, assim, se o meu coleguinha virou pra mim e falou, alguém que eu gosto, virou pra mim e falou, a Cris é uma vadia, eu vou falar, como ele é engraçado. Se o Danilo falar, processa. É isso. Porque eu tô dizendo que tá doendo 10, doutor. Eu tô falando que tá doendo 10. Óbvio. Como é que você vai duvidar de mim? Eu falei que tá doendo 10. Então fica a condenação nesse ponto, pra mim, pessoalmente falando, é subjetiva porque eu não tenho como saber o quanto de fato aquela pessoa se doeu ou o quanto ela está querendo dizer que doeu porque aquela pessoa ela tá querendo fuder mais. E qual que é o limite da dor pra gente parar de fazer piada? Se o Bolsonaro vier agora e falar, pessoal, me magoa muito. Eu sinto muita dor quando alguém chamou meu filhinho de bananinha. Vamos parar de chamar o Eduardo de bananinha? Tem uma pessoa sentindo dor. Tem uma pessoa ofendida. Um senhor. Mas o Bolsonaro pode. Tá. Tá bom. E quando eu zoava a Dilma, não podia. E quem que define? É isso que eu quero saber. Quem define? É o grupinho da Beautiful People. É eles que definem. É eles que definem que eu ser condenado à prisão pela Maria do Rosário tá certo e o Bolsonaro censurar meu filme tá errado. É eles que definem. Então é difícil. Uma coisa eu digo.
depois que ficar ofendido deu poder às pessoas, todo mundo passou a se ofender com muita facilidade. Todo mundo, inclusive, ficou caçando ofensa. Eu nem gosto do show do Léo Lins, mas deixa eu ver o que ele falou. Porque vai que eu fico Pra eu acabar com ofendido. ele. Vai que eu fico ofendido e consigo ganhar alguma Vai coisa. que eu fico ofendido, é ótimo. Vai que eu fico ofendido e ganho alguma coisa. Eu nem gosto do Danilo. Você já mas viu aquela mas deixa eu ver o que ele quadrinho? tá falando lá no Vênus. Vai que eu fico ofendido e consigo ganhar dinheiro com isso. É isso. Tem um quadrinho que fizeram, que é uma mãe e um molequinho, e a mãe falando assim... E aí, quais são as palavrinhas mágicas? Que normalmente é obrigado, por favor, com licença, né? Aí a mãe fala, e aí, quais são as palavrinhas mágicas? E a criança, eu estou ofendido. É, ótimo. Tipo, é a nossa, Ótimo. a nova palavrinha mágica, É eu estou ofendido. Ué, ora, mas as pessoas se ofendem, sim. E se você der um soco na cara de alguém, vai machucar. Mas existe uma categoria de pessoas chamada lutadores de MMA. E existe um evento onde você põe um ringue e quem gosta de ver luta, vai. Quem gosta... Eu não gosto de ficar vendo um cara dando soco na Eu cara também do não outro. Não é Eu o não tipo de assisto. coisa que eu não assisto. Mas é uma coisa que tem dois lutadores de MMA. Dispostos a... Dispostos a fazer isso. Existe um ringue, existe um negócio, existe um público que quer ver isso e paga. Deixa eles fazerem. Agora, comédia é a mesma coisa. Por isso que você botou o FDP naquele formato? É. É? Por isso. Fight de piadas FDP e também pelo trocadilho. Achei que seria legal. Então, é isso. Você sai na rua e xingar alguém agora. Você é isso aqui. Pô, isso aí é escroto. Agora, no ringue, chamado palco, com aquele público que que entende que aquilo é uma piada, é um esporte da palavra, é um esporte do raciocínio, que é isso que o humor é. Aquele público que está disposto a ver isso, com os atletas da piada, que são os comediantes dispostos a falar, ué, qual o problema? O trabalho do cara é esse. E tem pessoas querendo ver. O problema é o seguinte, o pessoal quer que tudo vire propaganda. Esse é o limite do humor, é a propaganda progressista. Hoje é esse. Não estou dizendo... Assim, eu já falei isso até no Flow. Uma das críticas gigantescas que eu tenho ao governo do Bolsonaro é que a impressão que dá é que eles querem ter o controle que hoje o progressismo tem. Tomara que não tenha, porque quanto menos gente tiver esse controle, melhor. Mas o que acontece... Ninguém tem que ter esse controle. Ninguém tem que ter esse Nem um lado, controle. nem o Você tem outro. que ter liberdade para falar o que quer. Mas assim, de fato, existe uma corrente de um pensamento que se você fala uma outra coisa que vai contra, você já vai ser cancelado. É disso que se trata. É óbvio que é disso que se trata.